Olá, muito obrigado por você estar novamente no canal Vamos Conversar. Hoje mais um episódio direto do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. E nós temos um convidado especial, mais que especial. Ele é o diretor do Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz. Ele é o Francisco Ricardo Pereira de Souza. Ele é bacharel em Direito e a gente vai conversar sobre esse assunto depois da vinheta. Francisco, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e vir aqui no Vamos Conversar. Badu, eu que agradeço. Posso chamar de Badu, né? Deve. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com você e, na verdade, uma honra também. Muito obrigado. Pelo conhecimento que eu tive de você aqui na cidade, desde quando cheguei. Então, é uma honra e um prazer poder falar com você aqui no seu programa. Eu agradeço. Você é natural de? Eu sou natural. Eu nasci, na verdade, em Paulo Afonso, na Bahia. Né? Mas a minha família ela é de Pirajuí. Uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui, aproximadamente. Não é muito perto. Não. E meu pai trabalhava numa empreiteira, então ele foi transferido para poder trabalhar lá, e depois nós voltamos para cá. Mas eu tinha um mês e pouco quando eu já voltei aqui para a região, né? E fui criado em Pirajuí, né? E agora estou aqui em Porto Feliz, há 8 anos. Pirajuí qual é o número de habitantes lá? Aproximadamente 23 mil habitantes. Metade aqui, né? Menos da metade de Porto Feliz, né? Melhor ainda. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. Gente de quem, né? Gente de quem, gente de quem. Essa frase não tem lá, é daqui, né? É daqui. É daqui. Gente de quem. Lá o pessoal fala, você é de qual família? Qual família você é? Daí fala. Então o pessoal acaba se conhecendo assim. O CPP de Porto Feliz não foi batizado? Não foi batizado ainda. Mas vai ter nome. Vai ter nome. Verdade? Vai ter um nome. Vai ser. Já foi até enviado o projeto de lei, né, para votação e através de um deputado. E foi já aprovado, falta só a Câmara. A Assembleia Legislativa, sei. Né? Então, estamos aguardando aí. E qual será o nome? Primeiro nome. Dr. Walter Erwin Wolfmann. É um ex-secretário da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele era muito famoso, muito conhecido na Secretaria. Vai ficar como CPP de Porto Feliz, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. No papel vai ser esse nome. Mas a gente resolveu homenageá-lo porque ele é muito conhecido na Secretaria, o pessoal gostava muito dele. Foi diretor de presídios também, da Casa de Detenção. Então ele era muito querido, então a gente resolveu homenageá-lo também. Mudou muito o sistema prisional no Brasil, né? Principalmente no estado de São Paulo, né, Francisco? Mudou bastante. Ele está sempre, né? O sistema prisional está sempre evoluindo, sempre mudando, né? Acompanhando a sociedade, né, Badu? Sim. Porque é o que eu digo, né? Quando a gente conversa com as pessoas, até agradeço você pela oportunidade de estar aqui no seu programa, para poder esclarecer algumas dúvidas, né, das pessoas, né? A gente já conversou em outras ocasiões, né, fora daqui, porque quando eu cheguei na cidade em 2014, a gente já se apresentou pro jornal Tribuna, né? Foi lá, conversamos, a gente faz isso, né? Se apresenta para as autoridades da cidade, delegacia, fórum, né? Para os juízes, promotores, então a gente, pro prefeito, vereadores, então a gente faz se apresenta, né? Para todas as pessoas da cidade. E o Tribuna foi um dos locais que a gente foi, você estava lá. Então, quando você me convidou para conversar, pra gente conversar aqui no programa, achei muito interessante para poder esclarecer dúvidas, porque, nossa, cada história que a gente ouve, né, de antes da construção do presídio, né, porque depois que constrói o presídio, eu fiquei sabendo que eu vim para cá dias antes, né, tipo, nem um mês antes, né, então a gente não sabe para onde vai, né, e então a gente não sabe, a gente só ouvia falar as situações que aconteciam aqui antes da construção do presídio. E quando nós chegamos aqui, até tem histórias, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas pessoas falando que os presos iam ficar soltos na cidade, que iam estar jogando sinuca nos bares, porque o semiaberto pode ficar, né, durante o dia solto e depois só vai dormir no presídio. Então, é um pouco isso, mas não é bem assim. Claro. Tem alguns detalhes. Se vem do fechado para o semiaberto, por merecimento. Sim, não é? Sim. Final de pena, aquela coisa que a gente já sabe.
Agora, não é assim, mas a desinformação é terrível, né, Francisco? Sim, é bem terrível. E é complicado, a gente sabe que as pessoas têm a dúvida, a gente tentou esclarecer, né, de alguma forma, né, mas sempre tem um ou outro que acaba confundindo um pouco. Então, hoje a gente vai tentar mais uma vez, né, e através do seu programa, acho que vai ficar bem legal esse esclarecimento. Não tenha dúvida, eu acho que, além de tudo, você está aqui realmente para esclarecer isso daí, vai fazer 8 anos, que foi em 5 de setembro de 2014. 5 de agosto. Agosto de 2014. Sim, agosto vai ser o aniversário de 9 anos, né? 9 anos agora. 8? 2014? São 8? 8 anos. 8 anos. 8 anos, isso mesmo. E é que você ganha por mês, né? São 8 anos já do presídio e Porto Feliz não mudou por causa disso. Não, não muda, né? Porque o presídio foi o que eu falei para o prefeito da época. Ele perguntou, nossa, mas e agora, vocês aqui, como que vai ser a questão da segurança, né? A gente está pleiteando algumas coisas para o governo do estado. E como vai ser tal, eu falei, olha, o preso, ele conta como munícipe, né? Então, todos os presos que estão aqui hoje, ele entra no censo da cidade, né? Então, todas as verbas que vêm, federais, estaduais, através dos impostos, né? Então, do recolhimento de impostos, daí vira os tributos e aí tem a transferência para os municípios, né, que se divide entre estado e município. Uhum. Se é federal, estado e município, se é estadual, vai estado e município. Então, o município também vai receber, né, essas verbas. Então, a questão do trabalho do preso, porque como é um regime semiaberto, a prefeitura pode explorar isso, né? E tanto que hoje é explorado, né, através do trabalho do preso, porque é bom para ambas as partes, tanto para a prefeitura quanto para o preso. Progressão. Por quê? O trabalho já, né, dignifica o homem, então a pessoa ficar o tempo todo trancado num alojamento ou num presídio, por melhor que seja o estabelecimento, né, a estrutura, que a nossa estrutura ela é uma estrutura nova, diferenciada, né? Então tem assim condições realmente de ressocializar o preso. Mas por melhor que seja a estrutura, o preso como eu vou dizer, ele tem que acreditar primeiramente que ele vai melhorar. Sim. Então a gente passa para ele tudo o que ele pode, que ele vai poder eu ia bater na mesa aqui, não pode. Não, tudo bem. De projetos, de projetos na unidade, tudo que ele vai poder usufruir, poder gozar, só que ele tem que querer, e o trabalho é um deles, né? Então, o trabalho, a prefeitura, ela pode contratar o sentenciado, isso não é feito só em Porto Feliz, é feito em todos os municípios que têm semiaberto, né, o regime semiaberto. Então, o prefeito, ele contrata a mão de obra carcerária, então vai deixar a cidade mais bonita, mais organizada, né, é um contrato, não é CLT, é um contrato entre partes, né, prefeitura e presídio. Ele é administrado através de uma fundação que chama FUNAP, que é vinculada à nossa secretaria, que é a Secretaria da Administração Penitenciária. Né, o pessoal também confunde achando que é a Secretaria de Segurança Pública. Tem nada a ver. Não é, são duas secretarias diferentes, né. Ela já participou, né, de outras secretarias, já fez parte de outras secretarias, mas hoje ela é uma secretaria autônoma. Então, mas o Francisco, na época, eu lembro até do montante, em 2009, foram destinados 1,5 bilhão para a construção de presídios. Uma verba federal, através dos estados, como você disse. E na época, 44 municípios estavam escalados para a construção. Sim. E Porto Feliz foi um deles. Né? Sim. Exatamente onde está o presídio, por que foi escolhido ali? Olha, Badu, essa questão geográfica, vamos dizer assim, é uma questão técnica do setor de engenharia da secretaria, né? Então, pelo que eu sei, a questão que eu sei, ela é escolhida através, assim, o Estado, ele olha os municípios no mapa, então está ali, ele vê aonde ele precisa de um presídio, por exemplo, de semiaberto, porque tem a penitenciária, que é regime fechado, tem o semiaberto, né, as colônias agrícolas e industriais, né, que está na Lei de Execução Penal. Ainda existem?
Tá mudando agora, tá virando tudo centro de progressão penitenciária. Mas os antigos IPAs, né? Institutos Penais Agrícolas, né? Então, agora estão mudando para centro de progressão penitenciária. Mas na lei de execução penal ainda é colônia agrícola industrial, mas é o semiaberto. E também os CDPs, são os Centros de Progressão Penitenciárias, que é onde fica o preso provisório, que ainda não tem a sentença, né, a condenatória. Então ele fica aguardando ali a sentença judicial. O que acabou também desafogando as delegacias, né? Sim, isso foi, os CDPs, eles vieram para tirar os presos das delegacias, estavam muito cheias, né? Eu lembro que eram, aqui, Porto Feliz tinha 6 celas para 6 presos cada um. Tinha 136. Então, quando eu botei essa informação para dizer que eu não concordo quando dizem reeducando. Em muitas ocasiões, esse termo não serve, porque você não está reeducando ninguém, botando numa sala que cabem 6, você botar 36, você está reeducando quem? Não é? Então, mudava muito. Ainda usa. O próprio preso se chama de preso. Sim. O termo reeducando, Badu, ele é um termo que ele é utilizado, eu entendo, né, meu ponto de vista. Sim. Né? Porque, assim, o preso, ele passa por um inquérito policial, depois uma ação penal, que é na fase de instrução aí, né, depois que ele comete o crime. Então, tem a sentença. Então, como eu vou te explicar? Até aí, ele teve já o ensinamento, o ensino dele, o básico, né, o primário. Né, que passou pela escola, tem a família que também ensina e tal. Então ele tem essa primeira educação. Daí, a partir dos 18 anos, ele praticou um crime e ele veio preso. Então, por isso que o pessoal acaba usando o termo reeducando, porque ele já foi educado lá na escola, com a família, né? E aí ele vai ser agora reeducado, porque a pena é para isso. A pena é para a pessoa repensar o que ela fez, né? Seria, né? Agora, é o que eu falei... Mas aí, sem respeitar, quando não se respeitava os direitos humanos, eu não estou defendendo aqui, não é? Eu estou sendo o advogado do diabo, né? Como é que você vai reeducar alguém nessas condições que nós estávamos falando, que eu falei? Quer dizer, você não reeduca, você torna uma pessoa muito mais selvagem do que reeducada. Sim, é mais difícil. Não é? Mais difícil. Agora, com essa progressão, com essa tecnologia, com esse novo entendimento que os governos vêm tendo com os CPPs, principalmente, aí sim. Então você tem escola, você tem escola de música, sim. Não é? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o projeto Bons Sons, que teve a primeira formatura, né? E depois continuou. Então, aí existe a possibilidade de reeducar. Sim. Não é? Quer dizer, ele termina o segundo grau, ou o primeiro, ou o segundo, ou a escola que ele não teve. Sim. Não é? Sim. Aí eu acredito. Eu não acredito, porque eu ainda sou do tempo de pegar as cadeias que eram realmente um balaio de gato, como foi Carandiru, como são, ainda são as prisões do Norte e Nordeste. Sim. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas todos os estados estão com bastante presos, viu, Badu? Não, sim, eu também estava vendo bastante. Mas aí que está, nos Estados Unidos, 1% da população estão nos presídios. Sim. Só que é diferente a lei, né? Sim. São mais rígidos, né? Como? São mais rígidos? São mais rígidos e outra. Lei é lei, enfim. Agora, são respeitados os direitos humanos, não é? Sim. Higiene, médico, dentista... Que essas são as assistências que o preso tem direito. Exatamente. Então, exatamente. A assistência material... religiosa, social, sim, né, que tem diferente com a família, tem a religiosa, que são as igrejas que vão lá dentro também fazer os cultos, né, as missas, sim. Tem a material que você tem, o preso, o Estado coloca, né, prendeu, né, encarcerou, então o cara tem que ter o básico pelo menos, né, que é vestuário, a higiene, exatamente. Né, então não tem como deixar o remédio,
né? Tem que ter o médico, o dentista. Então isso não é porque, mas, ô louco, o cara tá preso, tem que dar tudo isso pra ele. Não, é direito. Sim. É direito dele, tá na lei de execução penal. E o cara é um ser humano. Exatamente, Ele está sob a tutela do Estado. O Estado precisa dar o básico para ele. Né? Uma vez eu tenho até um fato curioso, Badu, que as pessoas que costumam, às vezes, visitar o presídio, ou um empresário que vai contratar mão de obra carcerária, então a gente acaba mostrando algumas coisas lá, né, no presídio. E um empresário uma vez foi até a minha sala e eu costumava deixar um kit lá, que é um kit que a gente entrega quando o preso chega no presídio. Então uma cueca, uma meia, calça, bermuda, uma camiseta, né, toalha, presto-barba, tudo, papel higiênico, tudo que precisa ali, um tênis, um chinelo, né, e aí, então ele fica até uma certa altura, né, assim, ó, tá aqui, esse aqui é o kit que a gente entrega e tal. E eu achei curioso, porque ele falou assim, nossa, mas tudo isso tem que dar, por que ele não traz da casa dele, por que a família não manda, né? Então, porque assim, a princípio, nem todos os presos que estão ali têm condições financeiras, né? Teoria, né? Muitos não têm condições financeiras, então, eles podem sim, a família pode mandar, né, para aqueles que têm condições, então a gente recebe também esses materiais, mas o Estado tem a obrigação, né, de fornecer o básico, pelo menos o básico para ele. E pode a deixar segurança. A pessoa ali, e a segurança. E a segurança, então, agora, Porto Feliz se tornou modelo por quê? Na verdade, não é que Porto Feliz é a unidade modelo, é a estrutura da unidade, que é uma estrutura nova, né? Ela é a terceira no estado, nessa estrutura, nesse modelo, né? Nós temos o CPP que é igual a essa daqui, Rio Preto, Jardinópolis e depois Porto Feliz, que é uma sequência bem próxima às inaugurações. E é uma estrutura que realmente foi pensada para cumprir um dos objetivos da pena, que é a reintegração do indivíduo à sociedade, né? Então, a ressocialização, vamos dizer assim. Então, por quê? Porque aqui tem 8 barracões de trabalho, né? Que as empresas podem vir de fora para poder contratar o preso, eles trazem um maquinário para produzir ali dentro, então faz a produção ali e eles levam para as fábricas e depois vendem isso, a produção. E eles pagam o salário para o preso, né? Então, são 8 galpões de trabalho com um tamanho até razoável. Nós temos 10 salas de aula, né? Então, assim, ali tem todo tipo. Hoje nós temos, acho que quase 350, mais ou menos, presos estudando, né? Olha que coisa. Participando de cursos. Nós temos, uma dessas salas foi transformada num laboratório de informática, né? Tem pessoas que até falam, pô, mas informática pro preso, né? Que o cara vai usar isso aí? Não, a gente não está pensando ali dentro. É o que nós estamos falando, é ressocialização, objetivo da pena. Eu estou pensando quando ele sair dali. Então eu não, né? Nós, ali, toda a equipe. Até queria agradecer e parabenizar toda a minha equipe, que a gente não faz nada sozinho. Verdade. Né? Então nós temos ali os diretores, os funcionários, agentes penitenciários, né, oficiais administrativos, que são de muita competência e gabaritados. Graças a Deus, o Deus mandou uma equipe muito boa para mim. Então, assim, agradeço também a equipe pelo apoio, nossos superiores também, né, o coordenador, o Dr. Jean, o secretário, né, o adjunto, o Dr. Catis, secretário, o Dr. Nivaldo Restivo. Então a gente agradece muito o apoio, porque precisa, né? Precisa. E todos têm esse mesmo pensamento, que é a ressocialização. Então, salas de aula, tem biblioteca, nós fizemos uma sala de música lá, que os sentenciados têm a oportunidade de estudar também. Hoje nós temos um enxadrista, que ele é um sentenciado, e ele foi preso, né? E como ele tem esse conhecimento, a gente aproveita muito os conhecimentos que os sentenciados trazem de fora, né? Fora do presídio. Então esse é no bom sentido, né? No bom sentido, no bom sentido. Tem o pedreiro, tem o pintor. Sim, claro. E tem esse enxadrista. Então ele está hoje ensinando os presos a jogar xadrez, né? Por quê? Vamos tentar explicar aqui para as pessoas, né, que estão nos ouvindo. Mas o que o xadrez vai ser de bom para o preso? Então, o cara está ali tendo uma disciplina, ele tem ali que ter concentração para poder jogar o xadrez. Não só o xadrez, mas também tem quadra de futebol ali, tem quadra de areia, né? Tem uma quadra também concretada para o cara jogar o futebol. Por que o futebol? Temos academia que foi feita agora recentemente, né? Uma academia simples, com material reaproveitado, né? Tudo reaproveitado ali, nada comprado assim de
igual de academia, mas é feito o peso é feito com concreto, né? Os canos reaproveitados ali do próprio presídio, né? Então, assim, tudo isso, essa parte de esporte, academia, futebol, o xadrez, né? Então, tudo isso ajuda na disciplina, na hierarquia. Então, tem horário, o cara tem que saber cumprir horário. Trabalho mental também, né? O trabalho mental. E o esporte, nós sabemos, na academia, por exemplo, futebol, é o corpo e a mente, né? Então, você está trabalhando o corpo, e isso faz bem para a mente. Claro. Então, a pessoa fica melhor. A pessoa estando melhor ali, fica tudo mais fácil. Então, ela começa a querer participar de outros projetos, né? Que é até o projeto Monções, que você acabou citando no começo Teve uma formatura, né? Teve, nós fizemos uma formatura agora. Esse projeto, Badu, ele já tem desde 2015, ele já existe, né, no presídio. Então ele foi movimentado só. Ele foi, vamos dizer assim, potencializado por um instituto, que é o Instituto Ação pela Paz, né, que agradeço também demais aí o pessoal que nos apoiou, né, porque eles potencializaram de que forma? Antes, da 2015 para cá, nós tivemos essa ideia, né, de ensinar música para o preso. Mas quem que vai ensinar música? Então, a gente não tinha um professor, nada. Então, o próprio preso, que tem conhecimento musical, ensinava os outros. E o instrumento? Não tinha instrumento, né? E a gente não tem como comprar um instrumento com, né, o dinheiro público para poder, porque o dinheiro é para outras coisas, né? Então, para isso, não. E aí a gente pegava o instrumento do próprio preso, às vezes, a igreja emprestava, o preso que tinha instrumento, então ele tocava ali e também ensinava os outros que tinham interesse. Então, ele foi, por vários anos, tocado dessa forma. Né, as igrejas ajudando também, então... E foi muito legal, desde o começo, foi muito bom. Por quê? A gente fazia apresentações nas escolas, na Escola Esther Maurino, que é a escola vinculadora também, quero agradecer aqui os nossos professores ali que ministram aula para os presos, né, desde do alfabetizando até o terceiro colegial. Quantos professores tem lá? Vão ao presídio? Agora você... Mais ou menos. Acho que mais de 20, né? Puxa vida. Porque são todas as matérias, né? Uhum. As mesmas matérias que tem na escola formal, tem ali. Então, os mesmos professores que dão aula na escola formal para as crianças também dão ali. Né? Muitos que não tiveram, quando fora da cadeia, não tiveram a oportunidade ou a vontade de estudar, acabam estudando dentro do presídio. Sim. Né? É uma forma de não só passar o tempo, mas de aprender, de você agregar alguma coisa à própria vida, né? Sim, porque a educação, até a Fátima, que era a antiga diretora da Esther Maurino, agora ela está em outra escola, na cidade de Itu, até assisti a entrevista dela aqui também, né? Nossa parceira, a Fátima é excepcional, né? A diretoria também atual são muito parceiros, né? São muito parceiros mesmo, mas é que a Fátima foi aqui que iniciou com a gente, né? E o Calzinho também, a parte teatral, eles ensinavam muito para os presos. E, nossa, a gente falava, né, muito sobre isso nas formaturas, então, porque a educação, o conhecimento, ele acaba transformando, ele transforma a pessoa. Claro. Né? Então, a pessoa, ela tem um conhecimento que ela agregou durante a vida, né, da história dela, cada um tem a sua. Às vezes dá vontade de ficar ignorante sempre para não ver muita coisa. Sim, né? É verdade, Badu. E aí, com a educação ali formal, ela adquirindo conhecimento, ela se transforma. Então, a gente vê hoje presos fazendo faculdade, né? Nós temos hoje 5 presos, 4 fazendo faculdade e 1 fazendo ETEC. Certamente não teria feito ou não faria se estivesse na rua. Provavelmente. Olha que coisa. Né? E tivemos muitos outros casos de presos que passaram por aqui e continuaram estudando na rua, né? Mandam mensagem para os professores, né? O Eric Zoro, que esteve aqui, contou um caso. O Eric foi professor lá. Sim. Foi um dos professores assim, maravilhosos que tinha lá, porque ele se envolvia não só na parte que ele recebia para isso, né, como professor do Estado, mas também ele se envolvia nos projetos da unidade, projeto Monções, aí eu vou te explicar agora por que é Monções. Então o Eric, ele participava, ele tem conhecimento musical também, né, ele é músico, então, e um ótimo músico, né, então... ele ajudava também nesse projeto, ensinava, falava com os presos, dava dica. Então, tudo vai corroborando, né? Para a coisa ser boa, ser melhor.
Então a gente aproveita isso daí. Então a gente tem um professor que tem um conhecimento diferenciado, ele pode ajudar a gente. Então a gente sempre faz isso. Tinha um professor também que ele era vereador em Boituva. Vereador em Boituva? E aí ele dava aula aqui também. E Eustáquio é o nome dele. Sei. E ele dava aula aqui, foi vereador lá. Nossa, ele também é tipo assim. Então isso que é legal, para você ter conhecimento. A gente fez um casamento aqui. Há uns anos atrás, acho que foi 2016, se eu não me engano, né? Teve um casamento, a gente falou, não, vamos fazer um casamento para os presos, que eles queriam casar, né? Então a gente conversou com o pessoal do cartório, e eles foram até o presídio e fizeram o casamento dos presos lá. Só que aí, isso que eu falo do envolvimento, né? Que tem aqui, tem uma energia diferente aqui em Porto Feliz. Então o Eustáquio, que era esse professor, ele falou assim, olha, eu conheço lá na minha cidade, eu conheço um pessoal que faz maquiagem, que aluga roupa, né? Quem sabe eles não podem emprestar alguma coisa ou fazer alguma coisa. E Badu, foi impressionante. O pessoal enfeitou, porque aqui tem o centro ecumênico, né? Que é um local que cabe ali até 150, 200 pessoas dentro do local. Então, foi enfeitado o local, colocaram tapete, colocaram flores, veio uma equipe de maquiagem, maquiaram as noivas, né? Então foi assim, o pessoal emprestou terno para os sentenciados. Que legal, né? Foi muito bom. E isso ajuda na ressocialização, né? Claro, porque a pessoa começa a se sentir reintegrada na sociedade. Gente, exatamente. Então a pessoa fala, não, mas isso aqui, dentro do presídio, isso aqui pra quê? E muita gente fala, né? Muita gente critica. É que eles não entendem o porquê, né, disso. Agora a gente explicando, eu acho que fica mais fácil. Que às vezes o sentenciado ali, ele nunca vai ter uma oportunidade, né, nem de fazer um casamento, às vezes, né, na rua. Claro. Então, fazendo isso, ele vai se sentindo reintegrado. E isso ajuda com que ele queira participar de outros projetos. Sim. Então, ele começa a fazer um curso de informática, ele começa a fazer um curso de música, que ele pode tocar depois num barzinho, se ele quiser. Ele muda a vida na dele. igreja, muda a vida dele. Né? Então, é muito legal. E aí o projeto chama Projeto Monções. Né? Eu falei, comecei de trás para frente. Né? Aí, por que Monções? Eu gostei da história, né, aqui da cidade. As monções, né, são os bandeirantes que vinham, não sei, por favor, perto de você aqui eu não sei nada, né, eu não sei nada. Mas conta assim, a sua história. Porque a gente ouviu, né, que os bandeirantes, eles vinham para cá no século XVIII, né, eles vinham para cá para desbravar novos territórios, novas terras, né, a partir daqui de Porto Feliz, tinha o porto aqui, né, então daqui eles desbravavam sentido oeste, se eu não me engano. Cuiabá. Então eu pensei, poxa, então eles estão aqui desbravando novas terras, um novo horizonte, né? Como exatamente, né? Como exatamente, porque o preso é um recomeço, né? Então ele por algum motivo ele foi preso, né? Ele praticou um crime, ele foi julgado e foi preso. Então ele cumpriu lá o tempo no fechado e veio para o semiaberto. Ou vem direto para o semiaberto às vezes, depende da pena. Depende da sentença do juiz. Então, ele está ali, ele precisa de um recomeço, ele precisa recomeçar. E aí eu pensei, poxa, Projeto Monções foi o começo, e aqui vai ser o recomeço também da vida dele. Então, o Projeto Monções, ele agrega o quê? Tudo que for de bom para ele, que ele possa levar quando ele sair daqui. Entendi. Então, aí que entra a questão da música, né? Daí o teatro, que o Calzinho e a Fátima faziam várias peças de teatro lá. A biblioteca, a brinquedoteca para as crianças, porque a gente também acolhe ali quando as crianças vêm visitar os pais ali, então a gente procura proporcionar um ambiente. Até a Valéria, ela era vice-diretora, se eu não me engano, da escola, Esther Maurino, ela ajudava nisso, colocava ali o pai, a mãe, a criança, a gente fabrica brinquedos aqui, né, nos barracões de trabalho. Sei. A gente pegou doações das empresas e colocamos lá, fazendo uma brinquedoteca. E aí a Valéria ficou auxiliando ali essa brinquedoteca, e foi muito legal, porque as histórias que saíam dali eram impressionantes, Badu. Por quê? Um dos presos nos procurou e falou, olha, eu queria agradecer vocês aqui da unidade, né? Agradecer todos aqui da unidade, porque eu nunca tinha passado por isso na minha casa. Eu nunca sentei para brincar com a minha filha. Eu nunca sentei na sala para brincar com meu filho.
Então, aquilo a gente olhou, foi muito maior do que a gente imaginou, né? O que a gente fez ali, né? A nossa equipe, todos nós ali juntos, né? Então, você parar pra pensar, Badu, o cara nunca tinha tido um tempo com o filho e foi ter isso dentro do presídio, né? Então, é uma coisa que a gente fala, poxa vida, onde a gente chegou, né? Então isso, às vezes uma brinquedoteca, né? Você fala, o que isso vai ser de bom? Olha aí, é a junção familiar, é aquela coisa de ter a família novamente Sim. ali, de saber o que é uma família, a criança saber o pai, a mãe ali brincando junto, né? Então isso é importante. Então esse é o projeto Monções, brinquedoteca, a música, que ele vai sair dali, ele pode depois tocar também na rua, na igreja, né? Agora, Francisco, informática, então tem várias coisas ali. Os presos sabem, eles entendem perfeitamente essa política de ressocialização, de reintegrá-lo à sociedade. Eles entendem isso ou eles veem isso com um certo desdém? Olha, Badu, a maioria entende. A maioria entende, porque aquele que não enxerga isso aqui no presídio, né, é porque ele não quer. Então ele não tem interesse. Não quer e também não vai mudar, né? Ele não vai mudar, ele não tem interesse de mudar. Está né? Esperando cumprir o tempo e voltar à velha vida, então, né? Exatamente. Então ele não quer mudar. Aí o fator, né, que é uma das funções da pena é a questão educativa. Sim. Né? Então esse não vai, ele não está sendo, não está adiantando muito a pena, mas ele vai passar de novo por um processo, vai passar de novo por uma situação e vai acabar voltando para um presídio, porque é o fim, né? É o fim para quem não cumpre as regras, né? Infelizmente, mas é o que a gente fala, viu, Badu? Nas formaturas, olha, façam por merecer, participem dos projetos, porque nós acreditamos, a gente cria os projetos, mas você tem que acreditar também. Primeiro é você, o sentenciado. Acredita que você pode sair daqui melhor. Se você quiser, a gente vai dar condições. Dentro das nossas condições, a gente vai dar condições. Mas ele tem que querer. Francisco, qual é quantos presos tem hoje? Hoje nós estamos com 1.700, Badu. 1.700? 1.700. Já subiu. Era subiu. Quanto? Era para ser quanto? Estávamos com 1.100. 1.100, 1.200. Mas a lotação dele? A lotação é 1.080. 1.080. Só isso? Sim, mas é uma situação, Badu, que eles deixam aquela margem de né? Sim, tem tolerância. Todos os presídios estão assim, né? E está dentro do limite de segurança. Tem uma tolerância? Tem, sim. Porque nós temos que ter uma margem, né? Um pouco a mais, porque assim, são muitos presos no estado. E eles vão ganhando o regime semiaberto, vão progredindo, e eles têm que ir para o regime. É direito, né? Direito. Tem que ir para o regime semiaberto. Então, os presídios aí das... 1.700. 1.700. Pra gente aí cuidar. Tem que aumentar tudo, com alimento, energia, água. Sim, com certeza. Aí vai, né? É uma sequência. Então, aumenta o número de presos, aumenta tudo. Mas a água são os poços artesianos, né? São gerados através dos poços, são 4 poços artesianos que nós temos lá. E a energia, bom, já ia ficar ligado mesmo, né, à noite, então não tem tanta diferença assim. Você pode dizer, se é uma questão de segurança, não, mas você pode dizer quantos funcionários você tem? Nós temos em torno de 150 funcionários. 150. Desses 150, quantos são agentes? Uns 120, mais ou menos. 120 agentes? 120, 130, mais ou menos isso. Lá não se usa arma de fogo? Não, ali dentro do presídio não. Hoje, a partir desse ano, foi autorizado a utilização dos AEVPs, são os agentes de escolta e vigilância penitenciária, que é um grupo de agentes que trabalhavam nas muralhas dos presídios fechados, né, e faziam escoltas, né, em São Paulo está fazendo escolta também para o interior, entre as penitenciárias da capital também. E agora foi autorizado esse ano também os AEVPs fazerem rondas nas unidades de regime semiaberto. Então eles ficam na área externa, né, do presídio fazendo rondas. Para fazer a segurança, né, do presídio, do preso que tentar fugir,
né? Ou então já alguém de fora para dentro querer trazer alguma coisa para os presos, alguma coisa ilícita. Então eles estão ali para fazer essa segurança. Acontece muito isso? Ou diminuiu? Olha, agora com eles ali praticamente zerou. Ninguém mais trouxe, né? Ninguém tentou, mas já aconteceu. Já aconteceu aqui sim, algumas vezes as pessoas traziam ali os ilícitos, né? Deixavam em algum lugar escondido ali perto, né? E porque o presídio de semiaberto, ele é segurança, ele não é segurança máxima como no fechado, ele tem a muralha de vários metros de altura, em cima com a vigilância armada, né? O semiaberto não tem isso, é um alambrado só, né? Que faz a segurança ali, com uma fiada de ouriço que passa em cima. Então ele fica preso, que é pela autorresponsabilidade, pela consciência, né? Então ele sabe que se ele sair dali, ele vai perder, né? Porque se ele for recapturado, ele vai voltar para o regime fechado, vai ter que cumprir mais um período no regime fechado, para depois voltar para o semiaberto. Então, assim, se ele sair dali, ou se ele fizer alguma coisa errada ali, alguma coisa ilícita ali dentro, só ele tem a perder. Mas é aquilo que a gente estava conversando no começo. Muitos acabam fazendo alguma coisa errada. Né? Sim. Eu conheci um preso aqui em Porto Feliz. Ele já começou quando ele era menor, que ele foi para FEBEM, na época era FEBEM. E depois de maior, ele cometeu vários delitos. Ele teve a vida inteira dele, praticamente ele passou a vida inteira adulta. Ele passou na cadeia. Sim. E quando venceu todo tipo venceram todos os processos, ele foi para a rua. Ele não se adaptava, ele teve que cometer um delito para voltar, porque o núcleo social dele estava lá dentro. Sim. Acontece muito, né? Acontece. Não é um caso isolado esse. Não, eu acredito que não. E depois, quando não tinha onde ir, mesmo que ele voltou para a rua, ele voltou a delinquir e acabou sendo morto. Acabou sendo morto porque ele estava tentando assaltar as pessoas do bairro e isso chamava a polícia. Sim. E a polícia acabava com o tráfico. Sim. Então o que ele foi? Acabou sendo morto para que não fosse... chamasse mais atenção. Exatamente. Da polícia. Quer dizer, mas o fato dele ser morto até aí, tudo bem. Uma escolha dele no final, né? Mas o fato é que ele não se adaptou. Sim. Porque naquele tempo não tinha esse tipo de ressocialização. Não existia nada disso. Essa mudança foi benéfica. Foi muito benéfica. Com certeza. Isso é importante para a sociedade, viu, Wander? Para a sociedade. Eu acho que você está pagando o que você fez, tá, tudo bem. Você tem consciência que você precisa mudar? Ótimo. Se você não tem consciência, você já sabe o caminho de volta. Caminho de volta, exatamente. Não adianta. É o ser humano. Agora, o que você vai fazer diante de uma... É que eu tenho a ideia, não a ideia hoje, porque eu vejo bastante como é que é, a ideia das cadeias antigas, tipo Carandiru, coisa e tal. Eu vi quando nasceu uma das facções, né? Sim. Eu lembro que o carcereiro que deu uma entrevista para o Estadão dizendo que estava... Ele foi demitido. Sim. E o secretário, à época, foi dizer que não existia, que aquilo era delírio dele. Veja o delírio onde é que está, né? Mas não que é o tipo da coisa, se for falar dessas coisas, a gente vai longe, né? A história vai ficar prolongada. Vai. E o Dr. Murilo tem alguma pergunta para fazer pro... Eu acho que o Murilo teve uma pergunta, assim, né? Desse assunto. Vamos ver se... Só para avisar que eu não sou doutor, não tenho doutorado. Vai falar isso para seus colegas. Mas o bacharel em Direito pode ser chamado doutor. Há controvérsias, né? Mas enfim. Eu vi que você é bom com números, Francisco. E você tem o índice de reincidência aqui em Porto Feliz, como que é? Reincidência, Murilo? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você perguntou de Porto Feliz, né? Nós temos aqui um número bem baixo de reincidência aqui em Porto Feliz, que eu me lembro, assim, são muito poucos aqueles que acabam voltando. Mas, geralmente, é porque eles já tinham outro processo em andamento, então eles cumpriram a pena aqui, que tinha de processo que ele está preso, daí acaba aquela pena daquele processo específico, daí ele vai para a rua. Depois
tem uma outra pena, de outro processo, e ele acaba voltando, às vezes, por isso. Ou, um caso ou outro, ele pratica um outro delito. Mas é bem pouco, viu, assim, específico de Porto Feliz. E agora, a reincidência em geral, nós não temos um número assim para falar tantos por cento de reincidente. A gente não tem esse número. Porque é uma estatística complicada de fazer, justamente por isso que eu falei. Porque se a gente for passar, por exemplo, vou pegar então todos os presos que passaram por Porto Feliz e vou ver qual que voltou preso. É um número que não é real. Não é real, não. Porque pode ser, ele veio preso por um outro processo que ele já estava aguardando, né? E aí foi sentenciado e ele veio preso. Então é um número que é bem complicado de ser feito, de ser levantado. Uma outra coisa, na faculdade, no meu TCC, eu escolhi falar sobre a violação dos direitos humanos nas penitenciárias brasileiras, né? Sim. E na época eu fiz muitas pesquisas e tudo mais. Eu queria saber como que é essa fiscalização, qual órgão que passa pelos presídios para ver se está tudo sendo cumprido. Sim. Boa pergunta, pertinente. Murilo, a fiscalização ela é feita assim por diversos órgãos, né? Então nós temos a visita do juiz mensalmente, né? Todo mês ele vai, pelo menos um dia do mês ele vai até o presídio, conversa com o preso, conversa com o funcionário, né? Conversa comigo. A promotoria de justiça também vai todos os meses no presídio, né? Então, também conversa com o preso, conversa com o funcionário e nós também damos nossos esclarecimentos. Isso é mensal. Aí tem a Defensoria Pública, né? Que é uma outra área, então ela atende diretamente os presos e verifica tudo que está de irregular ou se o preso reclamou de alguma coisa, de qualquer assunto, né? Então eles trazem pra gente tentar também corrigir, tentar buscar uma melhora, né? Porque o presídio é muito grande, né? É uma área muito grande, uma construção muito grande. Então a gente tenta fazer o melhor sempre, mas tem sempre uma falha ou outra. E isso vai sendo corrigido conforme vai surgindo aí as situações. Então tem Ministério Público, juiz, tem o Defensoria Pública, tem Corregedoria, tem Ouvidoria, né, da Secretaria. Temos os nossos superiores, o coordenador, né, que é a coordenadoria de Campinas, que cuida de 39 presídios da região aqui. Então nós estamos inseridos nessa região. Então tem o coordenador também que faz essa fiscalização. Então, assim, são diversos órgãos que fazem. E para ajudar na questão tem o Conselho da Comunidade, que aqui em Porto Feliz não tem, mas alguns municípios têm o Conselho da Comunidade, que é formado por membros da sociedade, né? Então alguém da associação comercial, um assistente social indicado pelos assistentes sociais da cidade, né? Um advogado indicado pela OAB, né? Então tem também, alguns municípios têm esse Conselho da Comunidade. Legal. Então, e a última pergunta, eu acho que é uma informação muito, muito pertinente que você poderia esclarecer para o pessoal, porque 5 vezes por ano eu vejo nas redes sociais, né, as publicações que, como vocês falaram no começo, é uma desinformação, né, que falam sobre o indulto de Natal, o indulto de Dia das Mães e por aí afora. Gostaria que você pudesse esclarecer. Sim. Boa, pertinente pergunta também. Então, o pessoal costuma falar indulto, né? O pessoal costuma falar indulto de Natal, mas na verdade é a saída temporária. A saída temporária, ela está prevista em lei, né? Na lei de execução penal. Hoje na verdade não são mais 5, que eram realmente 5, agora são 4, né? Que é a de dezembro, janeiro ali, março, julho e setembro. Cada 3 meses tem uma, né? E foi até, acho que, ao meu entender, modernizado isso, que eu achei que interessante. Eles não estão mais saindo em datas comemorativas, que isso causava muito, assim, confusão. Então, por exemplo, a pessoa matou os pais, né? Tem um caso famoso de uma moça, né? Sim. Então matou os pais, aí ela sai no Dia dos Pais. Então, mas espera aí. Vai fazer o que na rua, né? Vai fazer o que na rua, né? Então não é bem assim, é porque na lei de execução penal são 33 dias que eles têm direito, né, de saída temporária. Então os juízes, eles estipulavam datas, e geralmente são datas comemorativas para poder ficar perto da família, né? Então Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, datas que a família está reunida,
Que a intenção da saída temporária é isso, é manter os vínculos familiares. Sim. Né? Faz parte da ressocialização. Faz parte da ressocialização. Então, é para isso que serve. Então, agora os juízes eles estão estipulando datas, são datas que não são mais comemorativas, a não ser a de final de ano, né? Dezembro e Ano Novo, que ainda mantém. Mas as outras são datas esporádicas. Então, mas é um direito do sentenciado previsto em lei. Então, são as saídas temporárias. Isso não é lei, né? Tem que ser cumprido. Mais uma, lembrei. Vamos lá, Murilo, tem mais uma. Quer sentar aqui ou não? Não, ainda não. Tá novo ainda. Tem a ver com essa pergunta que eu fiz. Nessas datas, é muito comum a gente ver aí filas em frente ao banco, né, de presos. Sim. E o pessoal fala, não, porque o Estado dá dinheiro para eles, sendo que poderia ajudar famílias e coisas do tipo. Se tu pudesse... É a famosa desinformação. Se puder explicar. O cara trabalhou, ele tem que receber. Exatamente. Se puder explicar também esse ponto, por favor. Pertinente, viu, Murilo? Até agradeço você ter lembrado dessa situação, que é uma situação também que causou já muito transtorno e confusão aqui. Mas ele me furou, porque eu ia fazer Você ia fazer essa pergunta. Assim, né? E não combinamos, né? Sim, mas a questão, por que eles iam ao banco? Porque nós fazíamos o pagamento através de cheques, né? Agora, pagamento do quê? Como ele falou, dinheiro do Estado? Não, não é dinheiro do Estado. Como nós falamos aqui, nós temos 8 barracões de trabalho aqui internos, fora os que saem para trabalhar em empresas e saem de manhã e retornam à tarde, né? Devidamente contratados, autorizados, tudo certinho, legalizado, né? Não é, o cara não sai, eu vou trabalhar ali e volto, não é isso. Tem um contrato prévio. Quem vai trabalhar ali não volta também. Sim, né? Um ou outro acaba não voltando, mas assim, tem um contrato prévio, então é tudo estipulado com antecedência isso. Agora, a questão dele estar na cidade, né, no banco. Então a gente fazia o pagamento com cheque, né? E ele tinha que ir até o banco para trocar o cheque, né? Então, porque... Que mudou isso? Agora é feito em dinheiro. É feito em dinheiro. No presídio? No próprio presídio. Então vai um carro forte lá, leva. Mas teve algum motivo especial para isso ou não? Esse transtorno que estava causando no município, né? Tava complicado, né? Porque o município é pequeno e a gente não quer... Nós ali do presídio... Só tem uma agência do Banco do Brasil. Só uma agência do Banco do Brasil. Né? E é só o Banco do Brasil que pode fazer isso. O Banco do Brasil podia fazer um posto lá dentro. Né? Sim, é a parceria que tem com a Secretaria o Banco do Brasil. Então não tem como ser outro banco. Sim. Então a gente tentou... A gente não quer causar problema no município. A gente não quer causar transtorno. Mas eu acho que não causava problema nenhum. Olha, é um movimento grande de sentenciados ali, né? Eu lembro disso. Dificultando o andamento ali dos ônibus clientes. E coisa e tal, lotado. Mas e daí? Aí agora a gente faz o pagamento em dinheiro para facilitar, né? Pronto, fica mais fácil. Não vou, né? E quem perde também é o comércio vizinho ao banco. Sim. Porque eles iam tomar um guaraná, comer uma coxinha. Gastava ali, né? Gastava, trocava até o cheque às vezes no comércio, nem ia no banco, nem ia ao banco. E pacificamente, quer dizer, aí é que tá, eu não sei qual é que é a sociedade, às vezes peca, essa é a minha opinião, Francisco, por exagerar exatamente nisso. Eles esquecem, ele está cumprindo pena. Antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Sim. Ele não é diferente de você. Às vezes, em pensamento, você está pior que ele. Não é verdade? Temos que nos policiar, né? Não é? Sim. Então, daí, o que ele vai fazer? Se ele está cumprindo a pena, se ele está saindo, é porque ele está prestes a pagar a dívida dele com a sociedade. Então, medo do que você tem? Sim. É que ele vai fazer alguma coisa? Essas coisas eu não consigo admitir. E se ele fizer alguma coisa, aquilo que nós falamos, ele volta, né? Falando nisso, existem aqueles que fogem do semiaberto. Sim. Sabemos também o porquê. Sim. Não é? Mas gostaria que você explicasse o porquê que eles acabam fugindo se estão prestes a sair. Os motivos são diversos, né? Então, vou dar um exemplo para você. O cara que está respondendo um outro processo. Então, ele está ali no semiaberto, cumprindo a pena de um processo. Só que ele tem outro processo em andamento, ou até outros. Então ele fica sabendo
que vai cair mais pena para ele. O advogado fala para ele. O advogado atende, o advogado pode pipocando lá. Atende a qualquer momento, qualquer dia, né? O advogado tem acesso livre. Então, assim, acaba sabendo e ele, vamos dizer assim, não pensa, né? Acaba não pensando direito. Ele não quer voltar pro fechado. E ele vai embora. Só que assim, quando ele vai preso novamente, ele volta pro fechado. Daí ele fica mais... Se ele for primário, ele fica um sexto lá, para depois voltar pro semiaberto. É uma tentativa, né? De ficar fora e acaba... E acaba se complicando. É bem difícil. Tem motivos que a gente acha até estranho falar aqui, mas a gente... O preso, ele fugiu. Por exemplo, o preso fugiu, a gente recapturou. Logo na sequência ali. Então, levamos ele e fomos conversar com ele. Viu? Por que você fugiu? Né? Sua situação você tem só um processo. Sua situação está tranquila, você vai sair logo. Sua pena não é alta. Qual que é o motivo? Não, é porque ou a mãe ou a esposa, alguma coisa, ficou doente e eu preciso ir lá ajudar. Então ele ficou sabendo através de quem? Através da família que veio no final de semana e falou, fulano tá doente, fulano tá passando necessidade, né? Então a pessoa entra em desespero e quer ir embora para ajudar, mas só que vai ajudar de que forma, né, Badu? Quanto tempo ele pode ficar lá fora para poder ajudar? Então tem que pensar em tudo isso, mas muitos acabam preferindo agir dessa forma. Então motivos assim, são diversos motivos. Porque ele foge dali, né? Às vezes tem uma dívida que ele contrai, ou já contraiu, já tinha uma dívida com um outro preso, em outro lugar que ele passou, um outro presídio, ou na rua mesmo, né? Então ele acaba se encontrando ali dentro, com esse cara que ele tá devendo. Então eles fazem a cobrança entre eles e o cara acaba, por medo, né, por receio, acaba pulando também, indo embora. Ou se ele trabalha, ele não volta, não retorna. Então são esses motivos, assim, são muitos motivos. Agora, Francisco, quando o juiz mensalmente vai até o presídio e conversa com os presos, você já teve algum caso de algum preso reclamar de alguma coisa para o juiz e o juiz, sim, por exemplo? Sim. Eles já reclamaram às vezes de melhorar a alimentação, né, para melhorar a alimentação. Então o juiz depois que ele conversa com o preso, porque ele conversa separado, né? Depois ele vem e conversa com a gente, olha, alimentação, ele falou assim, daí a gente explica, doutor, tá assim, explica como que é a alimentação, e ele pede, né, como que é feita essa alimentação, a gente mostra, e aí, porque é através de nutricionista, né, são nutricionistas que fazem da secretaria, a gente cumpre o que tá ali, só que muitos presos querem uma alimentação diferenciada, né, e ali a gente vai dar a alimentação básica, né, não tem nada diferente. Se ele quiser alguma coisa diferente, ele tem que, através do trabalho dele, ele vai trabalhar, vai receber o salário, fica na conta pecúlio, ele não pega o dinheiro na mão, então vai ficar na conta pecúlio dele, que chama conta pecúlio, né? E aí, uma vez por mês, a gente faz uma compra, né, que é estipulado alguns produtos que ele pode comprar diferentes, então com o dinheiro dele, a gente faz essa compra, né, e entrega para ele. Aí são produtos diferentes, que ele quer usar, só que o Estado não vai fornecer. Agora, a alimentação, ela é produzida no presídio. No próprio presídio. Nós temos a cozinha industrial lá dentro e o preso mesmo que faz a comida para ele e para os outros presos, né? Ótimo. Antigamente era aquelas licitações. As marmitas, né? Que chegavam nas cadeias públicas, né? As cadeias públicas terríveis. Então. Tem tanta história. Mas vamos deixar para lá. Vamos falar do CPP de Porto Feliz. Sim. Você mora lá? Eu moro lá. Tem a residência lá. E nós somos, também por lei, eu e o diretor de Segurança e Disciplina somos obrigados a morar dentro do presídio. E o diretor de Disciplina é daqui? Não, é de outro município também, de outra cidade. Aqui nós procuramos pegar pessoas com certa experiência, né, Badu? Para poder administrar, né? Claro. Então, o pessoal que veio para cá, os agentes, quando começou o presídio, tinham pouca experiência, assim, era um ano de secretaria. E aí a gente procurou pegar diretores com mais experiência, né? E aí para poder fazer um trabalho de forma mais tranquila e mais certa, né? Você já era diretor antes de vir para Porto Feliz? Eu era diretor de segurança em Campinas, só que da coordenadoria, que é esse órgão que cuida... Você devia ganhar por quilômetro, sai de Pirajuí, vai para Campinas, vem para Porto Feliz. Servidor público, né, mano? Servidor público, ele vai, tá sempre cada hora num lugar. Eu trabalhei em Campinas, eu comecei, na verdade, como agente penitenciário na secretaria,
e depois a gente, né, fez a faculdade, se graduou em Direito, e aí você vai crescendo dentro da secretaria, tem essa possibilidade. Então eu assumi um cargo em 2006, eu assumi o cargo de diretor de inteligência, né, isso em Pirajuí, na coordenadoria de Pirajuí, e aí depois assessor técnico do coordenador, né, que é um cargo fica mais voltado, mais próximo ali do coordenador, né, e isso em Pirajuí. Depois vim para Campinas em 2011 como assessor técnico também, assistente técnico na época, hoje assessor técnico. E daí, em 2014, eu fui convidado pelo coordenador, Dr. Jean, até agradeço muito pelo convite, né? Me deu essa oportunidade. Me convidou para ser diretor técnico 3 aqui em Porto Feliz. Então, eu fui assessor técnico e diretor de segurança da coordenadoria em Campinas, 3 anos, antes de vir para cá. E aí... Experiência não te falta. A gente até fala, são 20 anos já de trabalho na secretaria. Você falou, olha, Porto Feliz está com um problema lá, o pessoal lá está... A política lá tá pegando fogo por causa do presídio, você vai para lá. É mais ou menos isso? Não, claro que não, eu tô brincando. Não, eu lembro porque vai para São Paulo a pé para falar com que era o Serra na época, né? Governador. E vai para São Paulo a pé. Para quê? Então, inflamou a parte da população, né? Sim. E, no fim... Acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo e você acaba acostumando e se integrou ao município o CPP. Então Sim. Não existe nada demais. São pessoas que estão lá, são encontradas até nas ruas, trabalhando, para a prefeitura, né? Para as empresas, né? Para as empresas. Não é o assunto, acabou. Sim. Deixa o cara pagar a pena dele ali, pagar a cadeia, como eles dizem, né? Pagar a cadeia, tirar a cadeia. Tirar a cadeia dele sossegado lá e acabou. Sim. É isso, mas essa é a intenção mesmo. E Porto Feliz acaba contratando presos, também as cidades os municípios ao entorno também estão contratando. Então hoje nós temos mais de 600 presos trabalhando. Agora, o salário deles é baseado em quê, o valor? É o salário mínimo. O salário mínimo. É o salário mínimo. A empresa paga o salário mínimo, né, que hoje está em torno de, se eu não me engano, 1.212, se eu não me engano, é o salário mínimo. Só que 75% desse salário fica para o preso, que é o contratado pela empresa. E 25% fica para o preso que trabalha na manutenção do presídio. Então nós temos ali o preso que faz a comida, Sim. né, o jardineiro, o preso que cuida das reformas, então o pintor, pedreiro, parte hidráulica, né, do presídio, que tem lá os banheiros, tudo. Então tem um serviço a ser feito ali dentro. E é tudo feito com a mão de obra carcerária. A gente aproveita o conhecimento que ele tem fora e alguns aprendem ali. Que legal. Eles têm acesso à internet? Não tem acesso à internet. Não. Nossa, também não. Muita coisa. Não tem. Eles têm acesso à comunicação externa através de revistas, né? Eles podem receber livros, jornais, mas a internet não. Agora, fica complicado, né? Mas agora, com a volta agora dessa sala de informática que nós tínhamos, e vai ser reconstruída agora, refeita, agora a gente vai poder, até acho que conseguiu as faculdades EADs, né? Então aí ele vai poder fazer também o estudo EAD através da internet. Então são faculdades, são cursos técnicos que vão poder ser feitos ali dentro também. Só que essa internet, quando for colocada ali, ela é uma internet controlada, né? Então você coloca um sistema que faz o controle e aí acaba, você desliga o cabo, né? Esse cabo é ligado lá na central de controle lá em cima, então é tranquilo. Mas a sala de informática onde fica os presos não tem internet. E celular? Você tem encontrado muito celular por lá ou não? Às vezes acaba encontrando, Badu. É um ou outro, né? Às vezes acaba encontrando. Ou é um ou outro que não tem? Não, é bem pouco. É bem pouco, bem pouco. O sistema de segurança é bem rígido, né? Todos os presos que saem para trabalhar ou para estudar, quando eles retornam, eles passam por revista corporal, passam pelo body scanner, né? E sempre tem aquele que tá levando alguma coisa. Acaba levando, eles engolem droga, engolem mesmo, a gente vê no estômago, porque até uma informação legal para passar, nós temos o body scanner, né, no presídio, que é o scanner corporal que diz, né, igual aquele de aeroporto, então a pessoa passa ali e você vê o raio-x, né, então, e aí infelizmente um ou outro acaba tentando entrar com isso daí. Tem alguma novidade
Para acontecer por aí, que está por aí, ou não? Está tudo em paz? Não, acho que tudo tranquilo. Acho que sem novidades, graças a Deus. Vamos lá, Murilo, mas que tem mais uma pergunta. 2 perguntas, na verdade. Que sejam as últimas. Vou aproveitar e vou tomar uma água. Toma. Sim. Francisco, pelo menos a imagem que eu sempre tive, né, desde criança, era que o presídio é um lugar violento, enfim. Hoje em dia existem muitas brigas, e já vou emendar também a segunda pergunta que tem a ver. Também nas penitenciárias de regime fechado, é muito comum fazer divisão entre gangues, facções, grupos que não se dão muito bem, né? Até porque aqui em São Paulo é basicamente uma que tem. E também tem a divisão dos presos que são acusados ou sentenciados de crimes contra a dignidade sexual, o chamado o seguro, né? Sim. Aqui em Porto Feliz também tem essa divisão? Então, Murilo, a primeira pergunta com relação a brigas, né? Não tem muitas brigas, né? E se tiver, o funcionário, se o funcionário ver, né, o sentenciado discutindo, vai separar ali, não vai deixar fazer. E se acontecer alguma coisa mais séria, como na rua, como na sociedade, se acontecer alguma coisa mais séria, vai ter tomadas as providências necessárias, né? Então, até mesmo, dependendo da situação, uma falta grave, ele volta para o fechado. Ou uma falta leve, se for uma coisa mais assim de verbal, né, ele acaba ficando por ali mesmo, mas fica com uma falta média. Né? Então são as faltas, leve, média e grave. A grave ele vai pro fechado. E quem é que gradua isso? O diretor? Somos nós ali. A grave não. A grave Esse somos nós é um plural majestático ou não? É só você? Eu e a equipe, né? Ah, tá bom. Temos então, uma equipe. Nós temos uma somos equipe. Vocês, já. Assistência técnica também, que cuida disso aí, supervisor, né? Dê um exemplo de alguma coisa que o cara faz lá e acaba voltando fechado que ele podia ter baixado a bola. Se ele, por exemplo, uma falta grave é desobediência ao servidor público. Então, se ele recebeu uma ordem direta de um funcionário, olha, você não pode fazer isso, por isso, aquilo. Ele sabe que ele não pode fazer. Então, ele foi e fez. Aí, muitas vezes acontece, o servidor ainda fala, olha, não pode fazer isso. Né? Ah, mas eu vou fazer, porque você não manda. Daí o cara desrespeita. Fala algumas palavras, né, que não devem ser ditas. Então, como ele desrespeitou, aí ele acaba voltando, a gente manda isso para o juiz, né, é feita uma apuração, né, preliminar ali, uma sindicância no presídio, e isso é encaminhado para o juiz. Aí o juiz que decide se aquilo realmente é uma falta grave ou não. Se ele concordar com a gente que é uma falta grave, ele vai para o fechado. Ou o juiz pode desclassificar e ele volta a cumprir pena na regência aberta. Então é isso. E as faltas médias e leves, ele fica ali mesmo, cumpre ali dentro mesmo. São faltas com um teor mais baixo, né, de gravidade. E aí a questão das faltas é o tempo de reabilitação. Então a falta leve, se for enquadrado numa falta leve, ele fica 3 meses para reabilitar dessa falta. Então, mas o que vai acontecer? Por exemplo, se ele tiver uma saída temporária, nesse período ele não sai, né? A falta média são 6 meses, vai dobrando. Então, se ele praticar uma falta, depende do período que ele pratica uma falta, média, ele fica por 2 saídas temporárias sem sair. E a saída temporária é muito importante para eles. Claro. É um período muito importante, que eles vão ter família, vão sair do presídio um pouco. Então, eles prezam muito pela saída temporária. E eles podem ficar até 2 saídas sem, depende de quando ele pratica a falta, né? Então, assim, é bem pesado. Uma das coisas que acontece, né? Então, pode ser retirado um período ali de recreação, talvez, né? Então, visita íntima, tem? Visita íntima, sim. Eles podem receber, que é a questão social, né? Sim. De receber a família. Então, eles têm ali um número de até 8 que podem se cadastrar. Chama-se hall de visitas, né? Então são até 8 que podem se cadastrar, só que são nos finais de semana que essas pessoas vêm até o presídio. Só que essas pessoas só podem entrar até no máximo 2, das 8 cadastradas, só 2 podem entrar no presídio no final de semana. Francisco, foi um prazer receber você aqui no Vamos Conversar. Foi um ótimo papo. Gostei muito. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, Badu. Agradeço. Espero ter esclarecido aí. Foi muito todo bom. Mundo. Foi muito bom. Obrigado, viu, Badu? Foi uma honra. Obrigado.
E a você que está com a gente, muito obrigado pela audiência.